Imagine por um instante a Bíblia, o livro mais influente da história, venerado por bilhões, é também um dos textos mais misteriosos. Quem realmente escreveu essas palavras? Por trás das narrativas que moldaram civilizações, esconde-se um quebra-cabeça enigmático, onde a autoria tradicional é apenas a superfície de uma verdade muito mais complexa. E se os autores que conhecemos não fossem aqueles que realmente colocaram a pena no papiro? E se a Bíblia fosse, na verdade, um mosaico de vozes, ideologias e interesses, cada um moldando a mensagem ao seu próprio tempo e contexto? Hoje, começamos uma jornada para desvendar a verdadeira origem desses escritos sagrados. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre a Bíblia. A hipótese documentária, o mistério do Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como o Pentateuco, são a base da tradição judaico-cristã. A tradição nos ensina que esses livros foram escritos por Moisés, o profeta que guiou o povo de Israel à liberdade, mas à medida que estudiosos começaram a examinar esses textos mais de perto, surgiram questões que abalaram a crença na autoria mosaica. No século XIX, o teólogo alemão Julius Wellhausen propôs a hipótese documentária, que sugere que o Pentateuco é uma compilação de 4 fontes distintas, cada uma com suas próprias visões teológicas, refletindo diferentes contextos históricos e sociais. Essa teoria revolucionou a compreensão da autoria bíblica e destacou a complexidade do texto. A primeira dessas fontes, conhecida como Ravista, Jótata, teria sido escrita durante o reinado de Salomão, no século X a.C., em Judá, o Reino do Sul. Esse período foi marcado pela consolidação do poder monárquico e pelo estabelecimento de Jerusalém como centro político e religioso. A narrativa javista, com seu retrato de Deus como Yahweh, o Senhor dos Exércitos, reflete uma teologia que busca legitimar a dinastia davídica e a centralização do culto em Jerusalém. As histórias de Gênesis, como a criação e o dilúvio, servem não apenas para contar uma história, mas para reforçar a importância de Jerusalém e da casa de Davi. Em contraste, a fonte eloísta, escrita no Reino do Norte, Israel, no século IX a.C., apresenta uma visão mais distante de Deus, chamado de Elohim, e reflete as tensões políticas entre os reinos do Norte e do Sul. Enquanto Judá se concentrava na figura de Davi, Israel buscava uma identidade própria, frequentemente em conflito com seus vizinhos, como os arameus e os fenícios. As histórias da fonte eloísta muitas vezes enfatizam a moralidade e a justiça social, refletindo as preocupações dos líderes do reino de Israel em uma época de crise e conflito. A narrativa das histórias dos patriarcas como Abraão e Jacó pode ser vista como um esforço para consolidar a identidade israelita em face das ameaças externas e internas. A fonte deuteronomista, por sua vez, surge no século VII a.C., durante o reinado de Josias. Este foi um período de reforma religiosa e centralização política, onde o rei Josias buscou purificar o culto judaico, eliminando os elementos sincréticos que se infiltraram ao longo dos séculos. O livro de Deuteronômio, com sua ênfase na lei e na obediência a Deus, pode ser visto como uma expressão dessas reformas, que buscavam unificar o povo em torno de um único templo, uma única lei e um único Deus. Essas reformas foram uma tentativa de consolidar o poder e estabilizar o reino em um período de instabilidade política e ameaças externas, como a iminente invasão babilônica. A última fonte, sacerdotal, foi escrita durante e após o exílio babilônico, no século VI a.C. Este período foi uma época de crise para o povo judeu, que se viu afastado de sua terra, seu templo destruído e sua identidade ameaçada. Os textos sacerdotais, com sua ênfase em rituais, genealogias e pureza, refletem uma tentativa de preservar a tradição e a identidade em meio ao exílio, mantendo viva a esperança de um retorno e de uma restauração.
A elaboração do código sacerdotal foi crucial para a preservação da identidade cultural e religiosa dos judeus durante um período de grande mudança e adversidade. O retorno de Babilônia e a reconstrução do templo em Jerusalém foram vistos como a realização das promessas feitas por Deus e um sinal de renovação para o povo de Israel. O Novo Testamento e a autoria controversial. Avançando para o Novo Testamento, encontramos um cenário igualmente complexo e controverso, escrito durante os primeiros séculos do cristianismo, em um contexto de perseguição e transformação social. O Novo Testamento é um reflexo das diversas correntes que moldaram a igreja primitiva. Os evangelhos, por exemplo, são atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João, mas estudos modernos indicam que esses textos foram provavelmente compostos por comunidades cristãs, décadas após a morte de Jesus. Essas comunidades, espalhadas por diferentes regiões do Império Romano, estavam lidando com desafios únicos e, por isso, suas narrativas variam em estilo e conteúdo. As diferenças entre os evangelhos revelam a diversidade de crenças e práticas dentro do cristianismo primitivo. Cada evangelho foi escrito para uma audiência específica e suas narrativas foram moldadas para atender às necessidades e preocupações dessa audiência. O Evangelho de Marcos, geralmente considerado o mais antigo, reflete uma comunidade em crise, possivelmente em Roma, enfrentando perseguições e a incerteza do futuro. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, um reflexo das dificuldades enfrentadas pelos primeiros cristãos. A narrativa de Marcos enfatiza a paixão e o sofrimento de Jesus, o que ressoava profundamente com os leitores que viviam sob opressão e perseguição. A estrutura narrativa de Marcos, com seu foco no sofrimento e na crucificação, pode ser vista como uma tentativa de oferecer esperança e encorajamento para os cristãos em tempos de grande provação. Já o Evangelho de Mateus, provavelmente escrito em Antioquia, apresenta Jesus como o novo Moisés, enfatizando a continuidade entre o judaísmo e o cristianismo, em um esforço para atrair os judeus para a nova fé. Mateus inclui extensas seções sobre a lei e a ética, refletindo uma tentativa de mostrar que o cristianismo não era uma ruptura com o judaísmo, mas o seu cumprimento. Mateus também enfatiza o papel da igreja como uma nova comunidade de fé, sucessora da antiga aliança, e fornece instruções sobre como os cristãos devem viver e se relacionar com Deus e uns com os outros. O Evangelho de Lucas, por outro lado, tem um tom mais universalista, refletindo uma comunidade grega que buscava mostrar que o cristianismo era uma fé inclusiva, aberta a todos. Lucas apresenta Jesus como o Salvador de todos os povos, e seu relato destaca a importância da compaixão e da justiça social. Esse enfoque refletia a crescente preocupação com a missão universal do cristianismo, em um mundo multicultural e diversificado. A ênfase de Lucas nas parábolas e na misericórdia pode ser vista como uma tentativa de mostrar que a mensagem de Jesus era relevante para todos, independentemente de sua origem social ou étnica. Finalmente, o Evangelho de João, com sua linguagem mística e teológica, reflete um grupo cristão que já estava se distanciando das raízes judaicas, desenvolvendo uma cristologia elevada e um forte senso de identidade separada. João apresenta Jesus de uma forma mais filosófica e teológica, enfatizando sua divindade e sua relação íntima com o Pai. Essa abordagem mística reflete as tensões entre as comunidades cristãs e as tradições judaicas que ainda estavam presentes no período em que o Evangelho de João foi escrito. A teologia joanina, com sua ênfase na relação pessoal com Jesus e na iluminação espiritual, destaca a busca por uma compreensão mais profunda e íntima da mensagem cristã. As epístolas paulinas, atribuídas a Paulo de Tarso, também têm suas controvérsias. Enquanto muitas são aceitas como autênticas, outras, como as cartas a Timóteo e Tito, são vistas como posteriores, escritas por discípulos de Paulo que buscavam continuar sua obra em um mundo cristão que estava rapidamente se expandindo
e diversificando. Paulo de Tarso, uma das figuras mais influentes no desenvolvimento do cristianismo primitivo, foi um missionário que viajou extensivamente pelo Império Romano, estabelecendo comunidades cristãs e escrevendo cartas para elas. Suas epístolas abordam questões práticas e teológicas, refletindo a diversidade de problemas enfrentados pelas primeiras igrejas. As cartas aos Coríntios, por exemplo, lidam com questões de moralidade e divisões internas, enquanto a carta aos Gálatas defende a liberdade do cristão da lei judaica. Essas cartas revelam o dinamismo e a complexidade das comunidades cristãs primitivas, bem como a influência de Paulo na formulação da doutrina cristã. Contudo, algumas das epístolas atribuídas a Paulo, como as de Timóteo e Tito, são frequentemente vistas como obra de seguidores que procuraram consolidar e institucionalizar o cristianismo em um momento em que a igreja estava se tornando mais estruturada e hierárquica. Essas cartas, conhecidas como pastorais, abordam questões de liderança e organização da igreja, refletindo um contexto de crescente formalização e regulamentação dentro da comunidade cristã. O surgimento dessas cartas pode ser visto como uma resposta às necessidades práticas e administrativas da Igreja em um período de transição e crescimento. Influências culturais e políticas no contexto bíblico. Para compreender completamente a formação da Bíblia, é essencial considerar as influências culturais e políticas que moldaram os textos ao longo dos séculos. A Bíblia não se desenvolveu em um vácuo, mas em um mundo cheio de dinâmicas de poder e intercâmbio cultural. O domínio egípcio sobre a Palestina, por exemplo, teve um impacto significativo na formação das narrativas bíblicas. Os antigos egípcios tinham uma rica tradição de mitos e rituais que influenciaram os israelitas, especialmente durante o período do Êxodo. Elementos de mitologia egípcia podem ser encontrados nas histórias bíblicas, como a criação e o dilúvio, refletindo a interação entre as tradições religiosas e culturais da região. Além disso, o domínio assírio e babilônico trouxe novas influências para os textos bíblicos. Durante o exílio babilônico, os líderes judeus foram confrontados com a necessidade de preservar sua identidade e fé em meio a uma cultura estrangeira dominante. Isso levou ao desenvolvimento de textos que não apenas preservavam a tradição, mas também adaptavam a mensagem religiosa às novas circunstâncias. Os livros dos profetas, como Jeremias e Isaías, refletem essa luta e a esperança de restauração e redenção. O domínio grego sob Alexandre, o Grande, trouxe uma nova camada de influência helenística para o Oriente Médio. A Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, é um exemplo de como o pensamento grego e a filosofia se entrelaçaram com as tradições judaicas, moldando a forma como as escrituras eram interpretadas e compreendidas no mundo mediterrâneo. O contato com a filosofia grega também influenciou a maneira como os textos bíblicos foram escritos e entendidos, introduzindo conceitos e ideias que não estavam presentes na tradição judaica anterior. Com a ascensão do Império Romano, a Bíblia foi novamente moldada por contextos políticos e sociais. As disputas entre os primeiros cristãos e o Império Romano, que muitas vezes se traduziam em perseguições e martírios, influenciaram profundamente a forma como os textos foram escritos e recebidos. A necessidade de defesa da fé e a justificativa da religião diante das autoridades romanas levaram ao desenvolvimento de doutrinas e explicações que buscavam alinhar o cristianismo com as exigências da lei romana, bem como com as expectativas das diversas comunidades cristãs. Durante o período de perseguições sob imperadores como Nero e Domiciano, os cristãos enfrentaram uma constante pressão para se conformar às práticas e aos cultos romanos. As cartas de Paulo e os escritos dos pais da Igreja refletem essa realidade, abordando questões de resistência e perseverança em face da opressão. O desenvolvimento do conceito de martírio e a ênfase na resistência à tentação e à apostasia são respostas a esse contexto de perseguição.
A influência da política e da repressão. A história da Bíblia não é apenas uma história de autoria e tradição, mas também uma história de poder e repressão. Durante a Idade Média, a Igreja Católica controlava ferozmente a produção e a interpretação das Escrituras, suprimindo qualquer dissidência. O Concílio de Nicéia, em 325, foi um ponto de virada crucial na definição do cânon bíblico. Sob a influência do imperador Constantino, que buscava unificar o Império Romano sob uma única fé cristã, o concílio teve o poder de decidir quais textos seriam considerados ortodoxos e quais seriam excluídos. Essa decisão moldou o cristianismo como o conhecemos hoje, ao mesmo tempo em que marginalizou muitas tradições e textos alternativos. O Concílio de Nicéia não foi apenas um evento religioso, mas também uma manobra política para consolidar o poder imperial e promover uma visão unificada da religião. O imperialismo romano utilizou a religião como uma ferramenta para unificar e controlar o império, e o cristianismo tornou-se uma parte integral dessa estratégia. A exclusão de textos considerados heréticos ou não conformistas ajudou a solidificar a ortodoxia cristã e a limitar o debate teológico. Durante a Reforma Protestante no século XVI, figuras como Martinho Lutero desafiaram o controle da Igreja Católica sobre as Escrituras. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-a acessível ao povo comum e encorajando a leitura pessoal. Essa transformação teve um impacto profundo, não apenas na religião, mas também na política e na sociedade, desencadeando uma série de eventos que remodelaram a Europa e a própria concepção de autoridade religiosa e textual. A tradução da Bíblia por Lutero e outros reformadores foi uma tentativa de democratizar o acesso às Escrituras e de questionar o domínio exclusivo da Igreja Católica sobre a interpretação bíblica. Essa transformação levou a uma explosão de novas denominações e interpretações, refletindo a diversidade de pensamentos e crenças que surgiram na esteira da Reforma, a competição entre diferentes grupos religiosos e a ascensão do individualismo religioso e teológico marcaram uma nova era na história da Bíblia. Na Idade Moderna, a impressão de Bíblias em massa levou a um aumento na disponibilidade e no debate sobre as Escrituras. A disseminação de diferentes versões e interpretações da Bíblia influenciou movimentos sociais e políticos, desde a ascensão dos movimentos evangélicos nos Estados Unidos até os debates sobre direitos civis e questões sociais. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg no século XV revolucionou a produção e a distribuição de textos, incluindo a Bíblia. A impressão em massa tornou as escrituras mais acessíveis e estimulou o debate público sobre questões teológicas e sociais. A Bíblia, agora disponível em várias línguas e formatos, tornou-se um veículo para a disseminação de ideias e para a mobilização de movimentos sociais e políticos. Os debates sobre interpretação bíblica e a aplicação das escrituras a questões contemporâneas, como a justiça social e os direitos civis, refletem a influência contínua da Bíblia na sociedade moderna. A Bíblia como documento vivo. A Bíblia não é apenas um texto histórico, mas um documento vivo que continua a evoluir e a impactar a sociedade. A maneira como ela é interpretada e aplicada varia amplamente entre diferentes culturas e tradições religiosas. No século XX e XXI, o estudo crítico da Bíblia e a arqueologia bíblica têm contribuído para uma compreensão mais profunda de seu contexto histórico e cultural. Descobertas como os manuscritos do Mar Morto, que incluem textos antigos da Bíblia hebraica, e as pesquisas sobre os contextos culturais do Império Romano têm lançado nova luz sobre as origens e o desenvolvimento dos textos sagrados. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, forneceram um tesouro de textos que datam do período do Segundo Templo. Esses manuscritos incluem fragmentos de quase todos os livros do Antigo Testamento e outros textos religiosos e comunitários. A descoberta desses manuscritos não apenas confirmou a fidelidade dos textos bíblicos, mas também revelou a diversidade de práticas e crenças entre os judeus da época.
As variações textuais e os novos textos encontrados fornecem uma perspectiva mais rica sobre o contexto religioso e social do judaísmo do Segundo Templo. A arqueologia bíblica, por sua vez, continua a oferecer novas descobertas que iluminam o cenário em que os textos bíblicos foram escritos. Escavações em locais como Jerusalém, Jericó e outros sites bíblicos têm ajudado a validar algumas das narrativas bíblicas e a corrigir interpretações errôneas baseadas em pressupostos incorretos. Reflexão final: a busca pela verdade. Enquanto exploramos as complexidades da autoria e da formação da Bíblia, somos confrontados com uma verdade fundamental. A busca pela verdade é um caminho contínuo e desafiador. A Bíblia, como qualquer outro texto histórico, é um produto de seu tempo e contexto, refletindo as preocupações e as realidades de aqueles que a escreveram e a preservaram ao longo dos séculos. O estudo da Bíblia e de sua formação revela a profunda interconexão entre religião, política e cultura, mostrando como as Escrituras foram moldadas e reinterpretadas ao longo do tempo para atender às necessidades e desafios das comunidades que as mantiveram vivas. A compreensão desses aspectos nos ajuda a apreciar a complexidade e a riqueza das tradições religiosas e a reconhecer a importância de continuar a buscar a verdade com um espírito crítico e aberto. Buscar a verdade não é um esforço fácil ou garantido, mas é uma jornada que nos desafia a questionar, a refletir e a crescer. A Bíblia, com sua rica tapeçaria de histórias e ensinamentos, continua a inspirar e a provocar debates, lembrando-nos de que a verdade muitas vezes é multifacetada e está em constante evolução. Ao embarcarmos nessa jornada, devemos lembrar que a busca pela verdade é também uma busca por compreensão e humanidade, e que a verdade, em última análise, nos leva a um maior entendimento de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Então, ao final desta exploração, o que aprendemos? Que a Bíblia é um texto de múltiplas vozes e épocas, um espelho das sociedades que a moldaram e um desafio contínuo para aqueles que a estudam, que possamos, ao buscar a verdade, abraçar a complexidade e a profundidade dos textos que moldaram a nossa história e nossa fé, e que essa busca nos conduza a uma maior compreensão e a um respeito mais profundo pela rica tapeçaria da experiência humana.